Amados irmãos, podeis vos sentar. Reverenda irmã, amados irmãos, no dia de hoje, a igreja celebra a festa de São Félix de Valois. São Félix nasceu em uma cidadezinha, ou melhor dizendo, nasceu em Amiens, na França, que era distrito que fazia parte da região de Valois. Ele nasceu em 19 de abril de 1127. Por conta desse nascimento naquela região de Valois, ele recebeu então esse nome, foi conhecido como Félix de Valois. Algumas fontes dizem que ele talvez fosse pertencente à nobre família, à riquíssima família de Valois, que era uma das famílias mais importantes da monarquia francesa daquele período. Mas não se sabe ao certo essa procedência nobre de fato de São Félix. Fato é que ele era de uma família muito abastada, muito rica. E ainda assim, mesmo que fosse de uma família de muitas posses, ele, por amor de nosso Senhor, rejeitou a todas essas posses. E já na sua juventude, pouco quis saber do mundo, nada quis saber dos prazeres mundanos, mas renunciou a todas essas coisas para seguir a nosso Senhor e viver uma vida de recolhimento e de oração. Foi por isso que ele foi então viver como eremita na floresta de Galeresse, e viveu nessa floresta por volta de 60 anos de sua vida. Era então um piedoso sacerdote que vivia uma vida eremítica, portanto solitário na sua cela, vivendo então separado do mundo, vivendo só para Deus e para a vida de oração. Por conta das suas penitências, por conta da sua vida de piedade, a sua fama se espalhou por toda aquela região. E toda a população que ele era vizinha tinha por ele grande consideração e consideravam-no já em vida um grande santo. Foi então que teve conhecimento dessa vida de Félix de Valois um outro homem muito santo, muito piedoso, que foi João da Mata, São João da Mata. Ambos então, se conhecendo, passaram a viver uma vida de comunidade. E então, num determinado dia, São Félix estava celebrando a Santa Missa. Na hora da consagração, ele levou a hóstia consagrada e teve então uma visão de Nosso Senhor junto de dois cristãos cativos. Junto de dois cristãos que estavam escravizados pelos muçulmanos que naquela época dominavam boa parte da Europa, ali na região da Espanha e de Portugal, a Península Ibérica. Naquele momento que ele teve então essa visão de Nosso Senhor, ele teve então um propósito: edificar, fundar uma ordem cujo objetivo seria trabalhar na redenção daqueles que eram escravos dos muçulmanos. Por isso então ele foi a Roma por volta do ano de 1198, teve então uma audiência com o Papa da época, que era então Inocêncio III, e pediu então ao Santo Padre a graça de fundar uma ordem. O Papa então consentiu, deu a autorização para essa ordem, que foi fundada então logo depois, e ficou conhecida como a Ordem da Santíssima Trindade da Redenção dos Cativos, que tinha então essa missão especial: trabalhar na libertação dos cristãos escravizados pelos pagãos. Essa ordem se propagou prontamente naquele período, e ele, que já estava com uma idade avançada para assumir uma obra nova, ainda assim encabeçou aquela ordem, foi então seu primeiro superior geral. E então fundaram várias casas religiosas, vários conventos em toda a Europa. Fundou também um hospital na cidade de Paris para atender os pobres e necessitados
que necessitavam também da sua assistência, do seu trabalho, da sua caridade pastoral. Ele faleceu, então, no ano de 1212, por volta do dia 4 de novembro, depois de uma vida recheada de méritos e de amor a nosso Senhor. Bem, o que nós podemos trazer para a prática da nossa vida? É belo essa missão, é lindo esse ideal de trabalhar na redenção dos cativos, de trabalhar nessa obra de libertação dos cristãos. Como nós podemos ajudar nesse nobre ideal, nesse nobre propósito? Primeiramente, rezando por aqueles cristãos que estão escravizados pelo pecado. Devemos então rezar pelos cristãos que são cativos do demônio, vivendo uma vida afastados de nosso Senhor, pois a nossa oração poderá ser causa da libertação dessa pobre alma. E temos também que ter o nobre ideal, o nobre desejo, a nobre missão de rezar também pelos cristãos perseguidos no Oriente. Lembremos que aqui no Brasil e em todo o Ocidente, praticamente, nós temos a facilidade de praticar a nossa fé, de praticar a nossa religião, e não somos perseguidos por conta disso. Mas, infelizmente, em muitos países ao redor do mundo, ser cristão é crime. E muitos enfrentam cadeias, perseguições e, inclusive, a morte por conta da sua fé. Então, busquemos também, com as nossas orações, irmos ao encontro dessas almas, para também conseguirmos para elas a perseverança na graça de Deus, na fé que o próprio Jesus lhes concedeu. Então, busquemos também nós trabalhar, tanto quanto pudermos, na redenção dos cativos do nosso tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe Virgem Maria, Fazei que eu salve a minha alma.